Davi, a Bíblia chama-o de um homem segundo o coração de Deus. Por mais vitórias, conquistas que Davi tivera na sua vida, na sua carreira, mesmo diante da presença de Deus, a Bíblia apresenta essas vitórias, mas apresenta também as suas derrotas, os seus fracassos que tivera ao longo da sua caminhada com Deus. E ao final da sua vida, ele arrecadara investimentos, recursos, riquezas, para investir em um projeto. Ele havia intentado no seu coração construir um templo para adoração, para culto a Deus. Ainda que Davi tivera a tenda no alto de um monte, onde estava também a Arca da Aliança, tenda de Davi, tabernáculo de Davi, como você queira chamar ou entender, mas Deus não concordara com essa ideia, Deus não aprovara essa ideia dele construir uma casa para Deus, um local de culto, um templo. Então Deus, não permitindo que Davi assim então o fizera, escolhera seu filho Salomão para que construísse então esse templo. A Bíblia diz que Deus aparece ao menino Salomão, ao jovem, e da primeira vez que Deus aparece, Deus pergunta a ele: pede-me o que queres. E Salomão pedira sabedoria a Deus para entrar e sair no meio daquele povo, para que viesse a governar corretamente aquela nação, de maneira que viesse a agradar ao Senhor. Da segunda vez que Deus aparece então a Salomão, Deus não dá alternativa a Salomão que pedisse alguma coisa, mas agora é o próprio Deus que pede a ele. E o que Deus pedir a Salomão? Que Salomão tão somente andasse na presença de Deus, como andara Davi seu pai, com sinceridade e com inteireza de coração. Salomão começou bem o seu reinado, Salomão começou bem na presença de Deus. Deus abençoara todos os seus projetos, Deus era com ele. A Bíblia diz que ele fora o homem mais rico, mais sábio do mundo daquela época. As pessoas vinham de longe a ouvir falar acerca do seu conhecimento, da sua sabedoria, para ouvir uma palavra vindo de Salomão. E as pessoas, quando voltavam encantadas, perplexas, por ver tanto conhecimento, tanta sabedoria que aquele homem obtera. E isso era proveniente de Deus. Mas o que mais me chama a atenção é que quando ele vai para inaugurar esse templo que Deus o havia escolhido, para que construísse-se então para a adoração do seu nome, ele ora a Deus e Deus responde a ele. Ele pede a Deus, quando aquela nação viesse pecar e se arrepender e se voltasse para o Senhor, que Deus viesse a ter misericórdia e perdoasse. E Deus disse então para ele: Salomão, eu prometo estar com os meus olhos atentos, meus ouvidos abertos ao clamor que se fizer neste lugar todos os dias. Tão somente quando esse povo vier se humilhar e orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, prometo que eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar essa terra. Vou ser a providência, a provisão para essa nação. Quem conhece a história sabe que Deus, ele abençoara o ministério, o reinado, melhor dizendo, de Salomão, ainda que no decorrer do percurso Salomão viera a pecar, se afastar de Deus, mas Deus, ele é fiel naquilo que promete, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Mas o que eu acho mais bonito nessa história é quando Deus diz para ele que esperava daquela nação, a nação de Israel, se humilhar, orar, buscar sua face, com a intenção de se converter dos seus maus caminhos. A igreja nos dias de hoje também é chamada de Israel espiritual, também conhecida como povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, nação eleita, e por aí vai. A igreja, ela tem um papel, ela tem um compromisso, ela tem uma missão aqui nesse mundo, e nos dias de hoje, infelizmente, não é isso que temos visto em muitos lugares. É chegado os tempos do fim, é chegado os últimos dias da história da raça humana, da vida humana aqui nesse mundo. A palavra de Deus, dia após dia, ela tem se cumprido e vai continuar se cumprindo. E, infelizmente, é o que temos visto hoje.
Como Deus dissera a Salomão que esperava daquela nação, do Israel, do Antigo Testamento, é o que ele também tem esperado da igreja, o Israel espiritual também dos dias de hoje. Tem muitas pessoas que vão ao templo, vão à casa de Deus, mas não vão com essa intenção de se humilhar, de orar, de buscar verdadeiramente a Deus com a intenção de se converter ao Senhor, de mudar de vida. É o que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor para que sejam apagados os vossos pecados. Tem muitas pessoas que têm caminhado nos dias de hoje para a casa de Deus se achando salvos, mas estão perdidos. Tem muitas pessoas que estão caminhando para a casa de Deus que se arrependem, mas não se converte. Reconhece seus erros, chora, pede perdão, mas não converte, não muda de vida, não anda em novidade de vida, não vive como uma nova criatura na presença de Deus, porque não se esforça para mudar. Claro que quem muda, quem converte, o homem é o Espírito Santo, mas muitas pessoas nos dias de hoje têm endurecido o seu coração e não têm se esforçado para isso. E infelizmente vai acontecer como disse Pedro em sua carta. Pedro ele relembra a história de Noé, que fora pregoeiro da justiça, mas no mundo antediluviano, mesmo Noé pregado o evangelho quase 120 anos, ou 120 anos, como você queira entender, a Bíblia diz que apenas 8 vidas se salvaram, apenas Noé e a sua família. Hoje é raro a gente poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A palavra tem que se cumprir, está se cumprindo. Para aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E iniquidade é pecado consciente. Não adianta você se arrepender se você não se converter. Não adianta você saber o seu erro se você não mudar, se você não abandonar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é que alcança misericórdia da parte do Senhor. E infelizmente, a igreja nos dias de hoje, ela quer pregar o evangelho, ela quer evangelizar, ela quer fazer missões lá fora, mas está se esquecendo de fazer aqui dentro dela. Antes de pregar o evangelho lá fora, o evangelho precisa ser pregado aqui dentro. Antes de se fazer missões lá fora, procurar ganhar quem está lá fora, precisa procurar ganhar os que estão perdidos dentro da casa de Deus. Essa foi a missão dada a João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 16, que era converter o coração dos filhos de Israel ao Senhor. E não é diferente dos nossos dias. Tem muitas igrejas hoje que estão pregando o evangelho lá fora, fazendo missões lá fora, mas muitos estão ali dentro perdidos, com seus corações endurecidos, vivendo impiamente, tendo conhecimento da verdade, mas vivendo na desobediência. E a Bíblia diz, Pedro pergunta, se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Salomão responde em Provérbios que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Pecador é quem está lá fora e não tem o conhecimento de Deus. Ímpio é quem está dentro, tem o conhecimento da verdade, mas não vive na obediência, vive na desobediência. Justo, aquele que vive na obediência, que pratica a palavra de Deus, que guarda a lei do Senhor e procura, assim então, nela viver. Infelizmente, isso tem acontecido nos nossos dias, e Jesus nos previu uma coisa, nos alertou para estarmos atentos, alertas, apercebidos, olhar, orar e vigiar, para não cairmos na tentação nem no laço do diabo. A palavra de Deus tem se cumprido, o amor de muitos tem se esfriado, muitos têm se apostatado da fé, muitos têm vivido na hipocrisia, apenas uma vida de aparência. E Jesus está voltando.
se nós não nos esforçarmos, se nós não olharmos para Jesus, conforme diz o escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 2, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação a qual nos for anunciada? O reino dos céus, Jesus disse que ele é tomado à força. O homem emprega força para entrar no reino de Deus. E, infelizmente, é esse esforço, é essa consagração, dedicação, é essa falta de santidade, em se apartar do que é errado, do que é profano, do que é abominável, que é detestado a Deus, que muitos não têm se esforçado nos dias de hoje. Muitos, infelizmente, estão dentro da casa de Deus, vivendo como as virgens loucas, se descuidando da sua vida espiritual, já não oram mais como oravam, já não jejuam mais como jejuavam, já não leem e meditam mais na palavra de Deus como outrora faziam, já não consagram, se dedicam, se santificam mais como outrora se santificavam, eram mais dedicados à obra de Deus. E esse descuido da sua vida espiritual pode te custar a eternidade, pode te levar à perdição. Por isso esteja atento, esteja alerta, esteja percebido aos sinais que Deus tem nos dado, porque Jesus está voltando. Pedro diz para nós procurarmos nesses últimos dias remir o tempo, porque a vinda do Senhor está próxima. Saiba aproveitar o seu tempo na presença de Deus, procurando fazer o que é bom, o que é reto, o que é agradável aos olhos do Senhor, procurando viver no centro da tua vontade, e assim então, que nós possamos estar preparados para esse dia e poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.